padrão! Bem-vindas aqui à nossa live diária. Eu tô aqui hoje pra gente conversar. Eu me tornei a pessoa que eu não imaginava, né? A pessoa que fala de BBB. E eu não tô aqui pra ficar falando do BBB em si, mas tem algumas análises que eu tenho feito ali das pessoas que entraram, que eu falei assim, cara, eu tenho que conversar com as meninas sobre os estilos específicos ali de alguns participantes. Eu não vou falar de todas as meninas que estão ali, não é a minha intenção. Mas eu quero trazer alguns pontos importantes, alguns pontos de atenção que até casam com outros assuntos, com outras ideias que eu já tive. Hoje, né, para quem está assistindo o BBB vai saber disso. Hoje eu vou falar ela é cantora, né? E ela é famosa, tá lá na parte dos famosos, que é a Carol Conká, né? E tá causando lá dentro. Acho que até quem não assiste sabe que ela está causando, porque não tem como, você é perseguido pelas coisas. E por que eu quero falar sobre o estilo pessoal dela? Para a gente conseguir associar e analisar alguns pontos muito importantes sobre construção de estilo, que às vezes as pessoas se perdem, tá? O que acontece? A Carol, né, a Carol Conká, ela tem o estilo criativo muito forte. É tipo assim, a base do estilo dela é o estilo criativo, tá? E por que a gente tem que entender sobre o estilo dela, né? Então, ela tem muito do criativo, ela tem muito do natural também, a questão da liberdade. E aí dá pra gente ver que isso é muito associado à imagem dela. A parte do criativo, a palavra-chave do criativo, quem assistiu a Imersão Atitude talvez se lembre, a palavra-chave do criativo é expressão. Então, a pessoa quer se expressar através da roupa dela. Todo mundo, todos os estilos, independente de qualquer coisa, qualquer roupa que você veste já vai comunicar alguma coisa. Mas a pessoa que tem o estilo criativo, ela tem isso tão forte que ela externa a questão da expressão em qualquer lugar da vida dela. Então, na roupa, na decoração da casa, nos lugares que ela frequenta, na forma de falar. E uma outra vertente ali dentro do estilo da Carol Conká é o estilo natural, que é a questão a palavra-chave é a liberdade, né? Então, liberdade de se expressar, liberdade de ser quem ela é, liberdade de falar, liberdade de ser e por aí vai. Tanto é que as músicas que ela faz, gente, só conheço uma, então também nem sei, tá? Mas assim, pelo jeito que eu vi as pessoas comentando, né, o quanto as pessoas estão indignadas com ela, é justamente porque as músicas que ela faz torcem por uma liberdade, pregam uma liberdade de expressão muito grande e, né, as pessoas assustaram com quem ela está sendo lá dentro da casa. E aí, o que tem a ver a questão do estilo com a questão da pessoa em si? Primeiro, faz sentido o estilo criativo e... ah lá, já tem gente que quis assistir no BBB. Mas vamos lá. Primeira coisa, faz sentido a Carol Conká ter o estilo criativo e natural? Faz. Porque se a gente olhar sem conhecer, independente de qualquer coisa, mesmo quando ela está errada, quando ela erra ou quando ela acerta, ela sempre está prezando por uma liberdade de se expressar. Então faz total sentido ela ter o estilo criativo e ela ter o estilo natural. Porque são dois estilos que as pessoas que vivem eles prezam muito pela liberdade, pela expressão. Só que é claro que nesse sentido todo, aí vem uma coisa muito delicada, né? A pessoa que tem um estilo criativo, principalmente o criativo, o sensual, são dois estilos que geralmente são pessoas que têm uma autoestima muito forte, tá? E quando a gente fala de autoestima, lembrem, não é apenas se achar bonita, se achar maravilhosa, é um conjunto de coisas
autoestima integral, que é a nossa autoestima física, a nossa autoestima emocional, a nossa autoestima espiritual e a intelectual. Então, é um conjunto dessas autoestimas, né? Desses pilares que nos dá a autoestima. Então, geralmente, pessoa que tem estilo criativo, sensual, elas têm uma autoestima bem elevada. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que pessoas que às vezes são muito machucadas e têm esses estilos, né? O sensual, o criativo, gostam ali de se expressar, gostam de ser o centro das atenções, não tem medo disso. Mas se são pessoas machucadas, se são pessoas que têm alguma coisa ali, o pilar do emocional não está muito trabalhado, são pessoas que facilmente podem machucar outras. Porque a forma dela expressar a autoestima elevada é muitas vezes, né, sendo soberba, sendo autoritária e não dando espaço para os outros. E aí vem uma reflexão importantíssima. A imagem dela realmente passa força, expressão, criatividade, liberdade, mas, no fundo, alguns valores dela ainda estão errados, né? Não errados, errados, né, gente? Não tem nem o que falar também. E aí vem a questão lá de não dar, geralmente, essas cantoras, exatamente. Autoestima não quer dizer arrogância, mas ela... Por isso que, assim, esses dias eu vejo um monte de gente comentando assim, nossa, essa mulher tem muita autoestima, eu queria ter a autoestima dela. Gente, na boa, aquilo ali não é autoestima. Você ser soberba, arrogante, totalmente deselegante, não dar a voz para outra pessoa, você mentir, você julgar num nível que... Porque tudo isso, né, julgamento principalmente, é uma coisa que já está enraizado na gente, mas num nível que machuca as pessoas, não precisamos nem comentar. Isso não é ter autoestima. Autoestima é você saber o seu lugar e dar lugar para o outro. Tem a sua voz e tem a voz da outra, né? Claro que você vai errar, claro que a outra pessoa vai errar, mas as duas conseguem conversar, porque você dá o espaço da outra, né? Fora a questão... Ixi, a gente pode falar mil coisas ali, né? O que aconteceu lá ontem, por exemplo... Vocês sabem que uma das minhas pautas aqui, né? Uma das coisas que eu mais... Que eu falo... Não falo muito, mas sempre que eu tenho a oportunidade, eu comento que é sobre a questão das mulheres que vivem relacionamentos abusivos, né? E aí eu até fiz um post sobre isso e falei, o ser humano, quando ele quer ser abusivo, ele sabe ser abusivo. E por que eu coloquei o ser humano? Porque a gente tem homens que são abusivos, nós temos clientes às vezes que são abusivos, a gente tem amigos que são abusivos, patrões que são abusivos, às vezes pais que são abusivos, e a gente não quer olhar por esse ângulo, mas a gente pode ter, e também pode ter mulheres que são abusivas. Então, lá, por exemplo, inclusive está mostrando exatamente isso, né? Mas enfim, não é isso que eu quero comentar aqui. Mas é uma coisa que eu defendo a questão da gente encontrar um equilíbrio no relacionamento, sair de pessoas doidas e que são abusivas e que não fazem bem, que sugam a nossa energia, né? E claro, ter paz na nossa vida, né? Que eu acho que independente do ser humano, de ser homem, ser mulher, de ser um casal hétero ou homossexual, a gente só precisa de paz mesmo, né, gente? É isso que a gente quer pra vida, pra poder viver. E aí, voltando aqui então, Carol Conká, estilo criativo, estilo natural, expressão, liberdade, né? E aí, isso realmente tem a ver com toda a imagem construída dela. E por que as pessoas, né, assustaram? Até mesmo as pessoas que só conheciam uma música dela, que às vezes nem tinha visto ela. Porque quando ela entra na casa, quando ela é mostrada na internet,
a imagem pessoal dela vai passar essa mensagem. E as pessoas, sem perceber, vão ler uma mensagem de uma mulher muito forte, empoderada, que sabe o que quer, que expressa o que quer e que tem liberdade. Isso só através das roupas e das fotos que ela tira. Ela tem, igual eu falei, ela tem um criativo muito, muito forte. Vocês podem ver que tem hora que ela faz uns trem que parece que não tem lé com cré e funciona nela, né? Uma coisa muito doida. Só que não adianta você trabalhar todo o seu estilo se no fundo você é uma pessoa podre, né? É claro que as pessoas que me seguem, eu espero que não tenham pessoas, né, ruins igual ela. É isso que eu não quero essas pessoas aqui. Mas o que eu quero trazer com tudo isso, tá? O estilo, ele precisa ser muito conectado com quem você realmente é. Né? Claro que a gente não vai conectar a forma como você se veste com a sua parte negativa. E não adianta, a gente tem partes que são negativas. A gente não vai fazer isso. Nós vamos colher o melhor de você e conectar o que você veste com o seu melhor. E aí você consegue sustentar aquilo durante muitos anos. Quando você vai lá e constrói uma imagem, e geralmente, tá? Geralmente, cantoras, atrizes, né? Muitas vezes elas têm uma imagem um pouco criada, sabe? E aí, dependendo de quem trabalhou ali com elas, né? Dependendo da consultora e tal. Mas muitas vezes elas têm uma imagem criada, porque tem toda uma ideia ali de quem é a pessoa, do que ela vai falar e tal, e tem essa construção. E aí pode acontecer das pessoas se assustarem quando conhecem a pessoa de verdade. Foi o que aconteceu. Então, aquela pessoa que tem uma imagem super poderosa, que tem uma imagem de liberdade, na hora que ela se mostrou, todo mundo assustou. Porque no fundo ela é uma pessoa muito machucada. No fundo ela, né, não consegue sustentar aquele look ali que ela veste. Então tem dois aprendizados. Esse ponto que eu comentei com vocês, que o estilo ele precisa se conectar com a sua melhor parte. Então, de certa forma, quando o estilo tá ali se conectando com a melhor parte dela, que é a parte de se expressar, a parte de ter liberdade, de ser quem ela realmente é, isso faz total sentido, né? Mas quando a pessoa demonstra ser o oposto disso, quando ela demonstra que ela está fazendo muita pressão para ela ter essa liberdade, para ela ter essa expressão, o estilo já desconecta total. E aí, a personalidade dela tá muito acima, o emocional dela tá muito acima da imagem. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? E o segundo ponto, né? Então, estilo a gente conecta com a nossa melhor parte, óbvio. E aí, segundo ponto é assim, estilo, quando bem trabalhado, quando ele tá conectado com você, e principalmente, quando você entende os elementos de todos os estilos e o que cada estilo dá de bom, te entrega de melhor, né? Igual eu comentei, o sensual, na imersão eu falei isso, o sensual traz poder, traz empoderamento, traz força. Por isso que é legal trabalhar o sensual de vez em quando você precisa de força, certo? E aí a gente pode ter elementos de todos os estilos, desde que primeiro a gente tem elementos dos nossos estilos fortes e depois a gente tem um pouquinho dos outros estilos ali, para quando a gente quiser acessar a força maior de cada estilo, a gente consiga, entendeu? Então, igual eu falei do sensual. E, de certa forma, né? Igual eu comentei, ela é uma pessoa completamente desestabilizada e machucada, pelo menos é o que está demonstrando, mas a imagem dela cria uma blindagem a ponto dela parecer uma pessoa forte. E às vezes a gente pode escolher camuflar determinados sentimentos
com as nossas roupas. Só que a gente não pode fazer isso só para os outros, a gente tem que fazer isso para a gente, principalmente. Então, quando você acorda e vai lá e escolhe um look com vontade, escolhe uma combinação que tem a ver com você, que você olha e fala, nossa, eu sei o que isso vai me transmitir, vai no espelho e se sente bem com aquilo, né? Você acessa emoções que pode camuflar, por exemplo, uma sensação negativa de um dia, uma tristeza que você está sentindo, e aí você vai se sentir mais empoderado e mais forte numa reunião de trabalho. Então a gente pode usar as roupas a nosso favor para camuflar algumas sensações negativas que a gente não quer ter ou nem pode se permitir ter naquele dia, tá? E de certa forma é isso que fez ali, né? Camuflou a louca. Então, são dois aprendizados que o estilo, né, dela pode dar pra gente, tá? E eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Então, se fez sentido, se você está assistindo BBB, se você está passando raiva, e se vocês concordam com tudo que eu falei, né, na hora que eu finalizar aqui a live, vai nos comentários e me conta. Faz sentido, certo? É um aprendizado que eu tenho certeza que vocês vão, inclusive, começar a olhar para a ideia de estilo é reflexo de comportamento e roupas são sensações, são emoções que vocês vestem, tá? Obrigada! Alguém falou aí da calça, obrigada. Depois eu vou fazer um videozinho explicando a montagem de look aqui de hoje, tá? Fazendo... E, gente, ó, já vou avisando. Semana que vem, tá? Eu vou abrir umas inscrições gratuitas de um desafio de cores. A gente vai fazer um movimento de cores aqui no Instagram. Tem muito tempo que eu não tenho uma turma nova de cores. Tem muito tempo que eu não fico 2, 3 semanas só falando de cores. Mas semana que vem teremos isso, hein? A gente começa na semana que vem e termina só na outra. Então, vão se preparando, já vão observando no armário o que vocês têm de cor, porque semana que vem a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Beleza? Então tá, gente, vou agora, né, quase finalizando ainda tenho uns treinos pra fazer do meu dia, mas boa noite pra vocês, boa terça-feira, tá? E amanhã, às 8h07 da noite, eu tô aqui de novo, tá? 8h07 da noite, gente. Beijo pra vocês, até mais.